Vamos todos fechar os nossos olhos neste momento. Elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus. Com o coração cheio de gratidão, vamos agradecer por estarmos aqui reunidos mais uma vez, para aprender, para nos melhorar. Esse espaço de tempo que estamos reunidos, vamos agradecer a presença dos amigos espirituais, dos nossos mentores, daqueles que vêm para aprender e também que vêm para nos instruir. E vamos pedir sempre o amparo para o nosso grupo, para o nosso estudo e para cada um de nós, onde nos encontramos neste momento. O amparo para o nosso coração, os nossos pensamentos. Vamos pedir aos nossos mentores que nos envolvam nessa vibração de amor e de carinho, para que possamos tirar o máximo dessa reunião, desses aprendizados. Pedir também ao nosso amado Mestre que conduza sempre o nosso grupo de estudos e todos estes que se esforçam para fazer grupos similares, no momento em que nos encontramos agora, onde as reuniões virtuais se fazem tão necessárias e que de alguma forma entram em nossas casas, os nossos familiares, nossos vizinhos, o nosso bairro e ilumina toda uma área. Pensando também em todos aqueles que não puderam comparecer, aqueles que precisam ser ajudados, aqueles que se encontram ainda na escuridão, aqueles amigos, tanto encarnados como desencarnados, que não conhecem a Jesus, que não conhecem o amor do Pai. A todos esses irmãos, quando sempre nos reunimos, vamos pensar neles, emanar nossas energias, nosso carinho. Pedimos a permissão aos mentores deste grupo e deste estudo, para que possamos iniciar o nosso estudo. Que Jesus abençoe cada um de nós e a nossa noite. Graças a Deus. Bom, deixa eu share o meu screen aqui. Diminuir aqui. Eu achei que eu tinha aberto. Bom, se vocês não estiverem vendo, me avisem, tá? Hoje nós vamos começar o capítulo 8. E o capítulo 8, ele vai falar da emancipação da alma. Perdão. Quando eu olhei no schedule, seria este capítulo, né, abordado no dia de hoje, seria eu, a expositora, aí me veio à cabeça que amanhã vocês vão ter um palestrante, que é o Enzo, especialista neste assunto. Porque este capítulo, ele vai abordar o sonho, o sono e os sonhos. E tudo em relação a este aspecto. Lembrando sempre, eu gosto sempre de lembrar, principalmente quando eu falo do Livro dos Espíritos, que nas terças-feiras, que são 2 vezes por mês, né, nas terças-feiras que nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós fazemos um resumo do capítulo. Então é muito importante, se tiver alguma dúvida, ou para quem quer se aprofundar mais, e para estudar, para que leiam, né, as perguntas. Este capítulo tem 55 perguntas, ele vai do 400 ao 455. Então, nós vamos dividir em 2 partes. Eu vou dar a primeira parte essa semana e semana que vem vai ser dada a segunda parte.
Então, mais uma vez, né? Será aqui... Lembrando que a gente sempre estuda junto também, mas será uma explanação, um resumo da metade deste capítulo. E aí vocês guardem as suas perguntas para amanhã e pergunte tudo para o Enzio. Mas brincadeiras à parte, é um capítulo bem interessante, que eu gostei muito de estudar. Então, nós vamos falar do o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, tá? São os itens que nós vamos abordar hoje. Então, o espírito durante o sono. A primeira parte deste capítulo, que é emancipação da alma, vai ser falado... O primeiro item é o sono e os sonhos. E antes de eu começar a abordar o que, né, vai ser falado na primeira metade deste capítulo, tem uma parte aqui que me chamou muita atenção quando eu estava lendo. É uma parte da explicação dos espíritos para Kardec na pergunta 402. E me chamou muita atenção o que eles falam nessa pergunta. Eles dizem assim: pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças: o que fazemos quando dormimos? O que é o sonho? Então, meus amigos, me chamou muita atenção os espíritos colocarem desta maneira a explicação, o começo da explicação em relação aos sonhos, como uma coisa muito simples, muito natural, mas que nós ainda não sabemos explicar sequer para uma criança. Porque pensem bem, nós dormimos e sonhamos todos os dias. É algo que fazemos todos os dias, independente se lembramos ou não, mas fazemos. Então é algo natural do espírito. E também, né, da nossa vida aqui como encarnados. Então, com essa base de que é uma coisa simples no sentido que vivenciamos diariamente isso, eu gostaria de começar, né, as explicações. Os espíritos dizem que durante o sono a alma se emancipa. E essa emancipação da alma é um fenômeno que acontece durante o relaxamento físico, o sono. E o que seria emancipação da alma? A emancipação da alma nada mais é quando o espírito sai do corpo. Lembrando que ele não se desliga, né? Porque se o espírito se desliga do corpo, acontece o desencarne, né? Morremos. O corpo físico, no caso, o corpo físico morre. Mas a emancipação nada mais é que a saída do espírito do corpo pelo fluídico perispíritico, claramente, porque eles estão ligados, né? Então é uma emancipação, assim que os espíritos caracterizam. E os espíritos falam que a liberdade do espírito acontece pelos sonhos. Olha que interessante. Lá na frente, nós vamos entender um pouquinho mais que liberdade é essa que os espíritos estão falando. Mas os sonhos é para o espírito encarnado uma certa liberdade, porque ele se emancipa do corpo. E durante o sono, o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdade do que na vigília. Então, sabemos que, né, durante o dia, quando estamos acordados, nós temos as nossas faculdades normais, né, do cérebro. Porém, o espírito também tem suas faculdades e muito mais amplas, quando não está junto ao corpo. Então, quando ele se emancipa, quando ele se liberta dessa forma, né, nessa questão do sono, ele se dispõe de mais faculdades
de mais percepções do que se estivéssemos acordados. E, quando acordamos, pode trazer lembranças ou intuição do que aprendeu. Então, isso é um pequeno resumo do que acontece durante o nosso sono. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. O que eu gostei também foi essa parte que os espíritos dizem que o sono é o recreio depois do trabalho. Então, se entende que sim, é um alívio para o espírito, tanto quanto para o corpo, o descanso do sono. O corpo físico descansa e o espírito se emancipa. De alguma forma se liberta daquele invólucro carnal que o prende em suas faculdades. E aí, na emancipação da alma, os espíritos fazem uma analogia. Eles dizem que quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Se entende que é um estado muito similar, pois é a libertação do espírito preso dentro do corpo. Então, para ilustrar melhor essa parte, voltamos lá na pergunta 154, que é a separação da alma e do corpo, e já estudamos isso também. Na pergunta 154, Kardec pergunta aos espíritos: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Os espíritos respondem: não. O corpo sofre frequentemente, mas durante a vida que no momento da morte, muito mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que se vê o fim do seu exílio. Então, relembrando esse estudo, né, dessa pergunta 154, nós aprendemos que o corpo físico é uma prisão para o espírito, né? Não é algo prazeroso. E também já aprendemos que é muito mais feliz o momento do desencarne do que o encarne, do que encarnar, né? Porque no momento do desencarne, o espírito se vê livre deste exílio, que é o corpo físico e o mundo material. E para encarnar, ele tem que começar tudo de novo. E já sabe, por prévias encarnações, que não é uma tarefa fácil, principalmente pelo espírito. Mas o espírito é dotado de várias faculdades, como nós também somos. Só que pelas nossas limitações físicas, acaba abafando essas faculdades do espírito. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente sobre isso. Então, por isso que os espíritos fazem essa analogia. E aí se entende que sim, nós temos essas duas etapas quando estamos encarnados. E aí onde que conseguimos ver a beleza das leis divinas. Por quê? Nessa mesma pergunta 402, que é uma explicação bem longa, os espíritos dizem que o sono é a porta que Deus lhe abriu até seus amigos do céu. Olha que bonito. Então é uma forma do espírito se libertar por algumas horas do corpo, não se desliga, se desprende, se emancipa. E nesse processo, ele tem contato direto com o mundo espiritual, que é o que fazemos todos os dias. E aí, durante o sono, existem os sonhos. E o que são os sonhos? Os espíritos dizem que os sonhos são produtos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa. Tudo aquilo que fazemos durante o sono, no caso, tudo aquilo que o espírito faz. Nos encontramos com pessoas,
encarnadas ou desencarnadas. Vamos para lugares para aprender, para trabalho, para ajudar. Fazemos uma série de coisas. Porque o que é bem importante entender é que o corpo físico necessita do descanso diário, pelas questões fisiológicas. A reestruturação das energias, pela nossa saúde, o sono se faz necessário. É uma questão fisiológica do corpo. Os espíritos não. O espírito não. Nenhum minuto, nenhum segundo é desperdiçado para um espírito, desde que se saiba utilizar este tempo. Então, sempre estamos em constante vigilância e trabalho como um espírito. E os sonhos, né? Eles dizem que pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. Aí se pergunta, então quer dizer que nós não estamos em relacionamento com o mundo dos espíritos quando estamos acordados? Estamos. Os espíritos estão em todas as partes. A diferença é que nós não temos certas faculdades e facilidade de deslocamento pelo simples fato de termos um corpo físico. No sono, podemos nos deslocar para lugares diversos e voltar em um espaço de tempo bem menor, né? Porque nós não temos o nosso corpo para nos impedir o deslocamento. Já encarnados não, me desculpem, já no estado de vigilância temos, né, essa questão que nos impede. E o relacionamento é muito mais direto, porque conseguimos vê-los, ouvi-los, interagir com eles, o que dificilmente se faz quando está em estado de vigília. E, pelo sonho, nós temos as lembranças do que o nosso espírito viu e vivenciou durante o sono. Essas lembranças, elas acontecem, na maioria das vezes, de uma forma turva, de uma forma um pouco complicada, confusa, simplesmente por essas faculdades do espírito serem muito mais amplas quando está fora do corpo do que quando está no corpo. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso lá na frente. Mas sim, nós lembramos, né? Algumas vezes, mesmo que não lembramos, sempre temos o contato com o mundo dos espíritos, em algum nível, quando estamos dormindo. E aí, para pegar um exemplo, no livro Os Missionários da Luz, de Chico Xavier, né? Narrado quer dizer, para Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, narrado pelo espírito André Luiz, no capítulo 8, que é um capítulo muito interessante, André Luiz e Alexandre, que é o seu mentor, eles estão num trabalho aqui na crosta terrestre, e eles estão num trabalho, neste trabalho vai acontecer um estudo, uma palestra entre eles, os mentores, e alguns espíritos encarnados. E aí, durante o sono, nós, espíritos encarnados, somos chamados, né, no caso da explicação deste capítulo, eles são chamados para participar deste estudo. E olha que interessante o que André Luiz vivenciou e passa nesse livro. Ele está dentro deste projeto, né, deste estudo que vai acontecer, e ele ouve um outro mentor falando com o Alexandre, que é o mentor de André, dizendo que ele estimaria muito trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Olha que interessante. Então, por aí nós já entendemos que nós temos muito a se fazer se nos prestamos a tal durante o nosso sono. Aqui, o mentor está se relacionando, dizendo sobre espíritos encarnados no, né, momento do sono à noite. E ele gostaria de trazer esses amigos que frequentemente estão com eles. Então, não é só uma vez. E André Luiz acha aquilo tudo muito interessante. E naquele momento é um momento de aprendizado, né? Então,
Ele se dispõe a fazer as perguntas para o Alexandre, que era o mentor dele. Aí ele pergunta assim, o André Luiz pergunta: e os irmãos que comparecem? Conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a feito e observações ouvidas? Então, André, ele quer saber porque ele tem a consciência que esses espíritos estão encarnados, eles só estão no momento do sono e eles são trazidos, né, como espíritos que se desprende, que se emancipa do corpo. E eles participam deste grupo de estudo. Só que ele quer saber se quando eles voltam, eles acordam no outro dia, se eles conseguem, se eles conservam essa recordação integral. E aí Alexandre explica: André, mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial, no caso a nossa capacidade sensorial como espíritos encarnados na carne. O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. Então, quando Alexandre explica para André Luiz sobre o homem eterno, ele está dizendo sobre o espírito é eterno, né? Nós, encarnados, somos mortais, o corpo é mortal. O espírito é imortal. Então, tudo aquilo que o espírito aprende fora do corpo, nos planos espirituais, nas colônias espirituais, estando ele encarnado ou não, porque pelo meio do sonho, né? Sabemos que podemos nos deslocar do sono, desculpa. Então, ele diz sobre espíritos. Eles vão guardar com eles eternamente ensinamentos, né? Dessa questão, ensinamentos para o progresso, ensinamentos com o intuito de evoluir, de melhorar, enfim. Mas, claramente, ele diz que os espíritos colocam em prática, intensificando esses ensinamentos, de acordo com o estado evolutivo, né? Alguns compreendem e vão atrás, né, de colocar em prática tudo aquilo que aprende, e outros nem tanto. E aí ele termina dizendo que o homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, que é o nosso corpo físico, não pode ir tão longe. Né? Nós temos as nossas limitações. Então, olha que bacana. Aqui é um exemplo muito claro, né? E com cada um de nós acontecem, em algum certo nível, essas experiências, mesmo que não as lembramos. E aí, quando não lembramos, né? Ou quando temos, até mesmo quando achamos que lembramos 100% daquele sonho. E quantos sonhos que nós temos que não faz sentido, ou que nós nos vemos em lugares diferentes, com pessoas diferentes, tendo situações diferentes. E desde muito tempo, pelo menos desde que eu sou criança, eu me lembro da minha avó, parte da minha mãe, dizendo que os sonhos têm seus significados, sonhar com couro, sonhar com animais, e que a gente tem que desvendar esses significados que eles têm a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, né? Ou que às vezes é um aviso. Só que essas atribuições que se dão nos sonhos, né, ao longo dos séculos, elas partem muito mais para o lado místico do que para o lado natural. Então, lembrando aquilo que, né, os espíritos falam na pergunta 402, que é tão simples, mas ainda nós não detemos esse conhecimento, né? Muito mais pela nossa ignorância, estado evolutivo, mas é uma coisa tão simples porque acontece todos os dias, que não tem muito que se significações tentando atribuir essas significações místicas. Os espíritos dizem que os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos. Porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal.
Então, o que os espíritos querem dizer aqui? Vivemos uma realidade enquanto dormimos, né? No significado de sonho, quando nós colocamos que é uma coisa que não existiu ou que talvez vai existir, na verdade existe, né? É verdadeiro para o espírito. Aquele contato com outros espíritos encarnados, desencarnados, em ambientes, em lugares, é verdadeiro para o espírito. Mas muitas vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo na nossa vida diária. São trabalhos que nós fazemos quando estamos dormindo, aprendizados. E muitas vezes, quando nós atribuímos pesadelos, que são aqueles sonhos que nos, né, nos deixam mexido, nos deixam angustiado, ou uma coisa ruim. Muitas vezes não são ditos como os pesadelos, coisas ruins. Às vezes são ensinamentos que temos que absorver, mas pela nossa teimosia, nós adiamos aquele aprendizado. Muitas vezes são os nossos mentores trabalhando para nos conscientizar de algo que vai servir a acontecer e que nós temos que ter paciência, perseverança, resignação, para também, né, tentar sanar alguns débitos, algumas situações. Em outro livro do André Luiz, que no momento eu não me recordo, mas eu lembro de um casal que André Luiz relata que estava para receber esta criança, e essa criança, na verdade, era um débito do passado daquele casal, principalmente do pai. E os mentores vinham em sonho conversar com aquele casal para que eles aceitassem a vinda desta criança, né? Porque ajudaria para a família, para aquele espírito, a resgatar estes laços de amor. E como foi feito? Tudo por meio de sonhos. Os mentores vinham, conversavam, e foi, na verdade, uma conversa muito longa, demandou várias noites de sono. E toda vez que esse rapaz acordava, ele tinha uma sensação que estava sendo enforcado, esganado, porque, na verdade, esta criança que ele ia receber como filho foi foi a causa da morte dele numa vida pregressa. Este espírito foi o assassino e ele tinha que receber como filho. Então ele tinha sempre essa sensação de estar sendo enforcado, porque foi assim que foi consumado, né, a morte dele por este outro espírito. Então ele tinha sempre essa sensação. E aí a sensação do pesadelo, mas na verdade era uma forma que os espíritos achavam, os mentores achavam, para conversar e convencer aquele casal. Então era para uma forma benéfica. E aí o sono, mais uma coisa interessante de se entender, para acontecer a emancipação da alma, para que o espírito saia e tenha contato, né, com esse mundo espiritual, o sono completo não é necessário. Quando os sentidos se entorpecem, o espírito aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Então, é como se fosse assim. É uma analogia bem grosseira. Mas é como se um detento de uma penitenciária tivesse todos os dias uma oportunidade de ficar 15 minutinhos fora daquele ambiente. Então, ele não vai desperdiçar aquela oportunidade. Para o espírito é mais ou menos a mesma coisa. Todos os momentos que o nosso corpo físico relaxa, que seja um cochilo, uma meditação ou um sono profundo, o espírito, né, acha aquela oportunidade de se emancipar. E esses estados de se entorpecerem também, e ali acho que nos últimos slides nós vamos conversar, acontece muito com os médiums, que de uma certa forma dá espaço, né, o perispírito se afasta um pouco do corpo para dar espaço a outras entidades a se manifestarem. Então é uma forma também que que o espírito encontra quando o médium relaxa, fica em um estado, entre aspas, inconsciente, como se estivesse dormindo, para que outras entidades, né, dê espaço para outras entidades se comunicarem.
E fala-se das visitas espíritas entre pessoas vivas. Os espíritos falam que no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas é importante entender que não são duas existências que nós temos. São duas fases da mesma existência. É aí onde eu particularmente vejo a beleza da divindade nas suas leis naturais. Nós temos duas fases da mesma existência. A fase que nós estamos em estado de vigília, durante o dia acordado, fazendo as nossas tarefas diárias, e a fase quando dormimos, que ainda continuamos aprendendo, colaborando, ajudando, sendo intuído, tudo isso. São duas fases de uma mesma vida na encarnação, como espíritos encarnados. Então, é uma beleza tão grande, porque além do espírito se sentir mais leve, tranquilo e solto, né? Mas claro que nós estamos falando também muito da questão moral, intelectual, pensamentos do espírito, quanto mais elevado, mais, né, o sono é benéfico. Então nós temos que entender que não é que o espírito vive uma vida no corpo e vive uma vida no sono. Não, porque ele não se desliga. Mas são duas etapas da mesma existência, que é o que nós temos todos os dias. E aí, durante o sono, os amigos, os parentes, os conhecidos, todos que vos podem ser úteis, visitam durante o sono. Essa é a parte que todos nós temos a oportunidade de ter. Podemos aqui, eu tenho certeza, não estou falando que é uma coisa que eu acho, não, tá? É uma coisa que eu tenho certeza, que a grande maioria de nós aqui deste grupo de estudo sempre nos encontramos para trabalhos e para aprendizados mútuos, né, durante o sono. E também, provavelmente, encontramos amigos que já se foram, desencarnaram, os nossos mentores. Muitas vezes recebemos durante o sono intuições, dicas, conselhos, força. Tudo isso que pode nos agregar para o espírito e para a nossa vida diária. Porém, o outro lado também é verdadeiro. Por quê? Tudo aquilo que atraímos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes, atraímos tanto no estado de vigília como no estado do sono. Se somos pessoas que cultivamos bons pensamentos durante o dia, que cultivamos as coisas que nos engrandecem, nos melhorar, ajudar o próximo, ter uma vida saudável com o nosso corpo, não fazer abusos de bebidas alcoólicas, não ter nenhum tipo de vício com nenhum tipo de droga. Enfim, tudo aquilo que não é bom para o físico e para o espírito e para a mente, se temos um balanço, claramente, nós temos altos e baixos, né? Nós não vivemos num mar de rosa todos os dias, mas se não oscilamos muito, se temos uma vida constante dentro daquilo que acreditamos, da nossa moral, claramente é tudo aquilo que a gente atrai durante o sono. Os amigos que se comprazem com a nossa felicidade, os que querem nos ajudar, os nossos parentes, os nossos mentores, lugares elevados, estudos elevados. E se não fazemos, né, uso dessas coisas, durante o sono, do mesmo jeito que os amigos do bem, da luz, da caridade têm acesso direto ao nosso espírito, as entidades sofredoras, inferiores, que ignoram esses fatos, também o têm. E aí, muitas vezes, quando estamos em momentos de raiva, de ódio constante por muito tempo, ou desejamos mal a alguém, ou não nos fazemos bem, no nosso corpo físico, geralmente temos sonos atribulados, acordamos cansados, mas um cansaço real,
porque são esses tipos de atividades que temos durante o sono, de atribulações, de energias inferiores. Então, os dois lados funcionam do mesmo jeito. E por isso também é muito importante que antes de dormir, isso os especialistas, né, nem precisam ser espíritas e especialistas, né, da mente humana, dizem que é muito importante que se afastemos do celular umas horas antes de dormir, uma hora, meia hora antes de dormir, que não nos... que possamos não consumir filmes violentos, filmes de teores de ódio, de guerra, sexuais, tanto leituras também, porque tudo aquilo entorpece o ambiente que nós vamos dormir, cria um campo mental em relação àquilo que nós estamos consumindo antes do sono e provavelmente são os amigos que atraímos. Então, por isso que sempre se aconselha uma oração, claramente agradecendo pelo dia e pedindo, né, para que possamos ter um bom sono, que possamos descansar e nós, com este conhecimento, pedimos aos mentores que nos levem para lugares de trabalho, de aprendizado, que possamos ajudar. Então, sempre nos valer de coisas tranquilas, leves, elevadas, antes do sono. E, claro, se possível, durante o dia. Mas aí, aqueles sonhos que não fazem sentido, aqueles sonhos estranhos, ou aqueles que nós ficamos até ansiosos com ele, mas que não lembramos totalmente, mas aquelas partes, ou quando lembramos muito, mas achamos que sabemos de tudo do sonho. Mas na maioria das vezes, os nossos sonhos são cortados, os nossos sonhos são fragmentados. E aí, né, o Kardec pergunta por que nós não nos lembramos sempre dos sonhos? E os espíritos dizem que as impressões que recebemos durante os nossos sonhos dificilmente são conservadas, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. E este exemplo, esta explicação, eu acredito muito que o Enzo vai abordar amanhã mais profundamente, né? Porque ele é um especialista neste assunto. Mas por quê? As informações que nós recebemos em estado de vigília, quando nós estamos acordadas, ela é processada pelo nosso cérebro. Sim, pelo nosso espírito, claro, mas pelo nosso cérebro. E mesmo, né, sabendo que estamos acordados prestando atenção em algo, sabemos também que nós não usamos quase nada da nossa capacidade mental ainda, do nosso cérebro. Tem muito que ainda que se descobrir para ser utilizado. E muitas vezes a gente aprende alguma coisa, a gente lê alguma coisa e depois de algum tempo nós não recordamos mais. E aprendemos aquilo acordado, lemos aquele artigo acordado, vemos aquele noticiário acordado, mas não nos lembramos, né? O nosso cérebro tem, nós, né, temos limitações no nosso cérebro. Mas quando os espíritos dizem que essas impressões, quando dormimos, não foi recebida pelo corpo, porque ela foi recebida pelo espírito. E o pensamento, ele é um atributo do espírito. Ainda se estuda muito sobre isso, mas ele não é um atributo do cérebro, é do espírito. Quem traz o pensamento é o espírito. Então, ele tem aquelas faculdades acesas, abertas durante o sono, então ele consegue absorver 100% daquelas informações, mas quando é trazido para o corpo, é filtrado dentro da nossa memória. Porque aquilo não foi recebido quando estávamos acordados, mas sim quando o espírito estava emancipado. E aí os espíritos dizem que o nosso corpo físico, por ser de matéria grosseira, nem sempre conserva essas impressões. Porém, aí se diz, né? Mas e aí, como é que funciona? Porque nós recebemos tantas coisas bacanas, às vezes aprendizados, dicas, um conselho, uma intuição ali no sonho, e acordamos e não lembramos, para que vai servir isso? Sempre temos que lembrar que o espírito conserva.
E o nosso corpo tem o espírito. Então, quantas vezes durante o dia nós tivemos aquela ideia, nossa, talvez seja isso a solução do problema. Ou, nossa, talvez eu vou fazer isso. Ou melhor é fazer aquilo. Ou a escolha é essa. E nós acreditamos que tivemos aquela ideia. Na maioria das vezes, são intuições que recebemos durante o sono. E que vêm à nossa cabeça, por ajuda, muitas vezes, intermédio dos nossos mentores. E vem ali na nossa cabeça, ó, dá para fazer assim, dá para ser assim. Ou também nos avisam. Existem casos também que alguns de nós sentimos ou pressentimos o momento da morte, porque muitas vezes, né, deste capítulo também diz, os espíritos dizem que recebemos essas informações quando está perto do nosso desencarne, quais os procedimentos, simplesmente por uma questão de ajuda, né, no processo. Normalmente acordamos, não lembramos, mas carregamos conosco esse sentimento. E alguns, pode-se dizer, e aí, né, já aconteceu casos, talvez, que você já tenha ouvido, de pessoas saberem exatamente, ó, mais ou menos por ali, o meu desencarne. Então, se for da vontade de Deus e necessário para o aprendizado daquele espírito, daquele encarnado, assim vai ser, né? Mas na grande maioria das vezes, para todos nós não conservamos essas impressões. E aí, Kardec, ele coloca um item neste capítulo, que é a da letargia e da catalepsia. E é interessante porque é um assunto muito falado e pouco conhecido, mesmo para a ciência. Talvez amanhã o Enzo possa falar um pouco mais sobre isso. Mas eles são chamados de mortes aparentes. Então, a causa fisiológica da letargia e da catalepsia ainda é desconhecida. E Kardec coloca este item. Quando a gente olha de cara, a gente não entende por que no meio dos sonhos ele coloca esse item. Mas tem a ver com um estado do sono, vamos assim dizer, do relaxamento do corpo. Então, a causa fisiológica ainda é inexplicada. Não se tem conhecimento 100% que causa nem a letargia, nem a catalepsia. Só que os dois fenômenos, eles derivam do mesmo princípio. Perda temporária da sensibilidade do movimento do corpo. Na letargia, segundo a ciência, é a perda temporária ou completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica, ainda não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido. E aí eles descrevem que o paciente fica imóvel, os membros do paciente ficam pendentes, sem rigidez alguma, a respiração e o pulso ficam praticamente imperceptíveis, as pupilas dilatadas e sem reação à luz. A suspensão das forças vitais é quase geral, dando ao corpo a aparência da morte. Então eu me lembro também, voltando para minha querida vozinha, que falava dos sonhos, eu sei que isso é verdade, né? Porque realmente a minha avó não era de mentir. E ela contava os casos dela. E ela, quando menina, morava no interior da Bahia. E numa cidade perto de Feira de Santana. E naquela época ainda as cidades estavam, né, em desenvolvimento, crescimento. E ela dizia que quanto mais a cidade crescia, né, eles trocavam esses cemitérios de lugares para dar mais espaço para o crescimento da cidade. Então acabavam, né, desenterravam aqueles corpos e colocavam em outros lugares. E ela falou que não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, foram várias vezes que ela falava assim, criança curiosa, né, lá daquela época, quando as pessoas, né, da prefeitura, eles falavam, o pessoal da cidade grande, iam fazer este trabalho para mover esses corpos, eles iam lá xeretar. Ela fala, a gente queria xeretar, tinha curiosidade de ver, né, o
a ossada, né, a estrutura óssea. E ela falava que muitas vezes tinham esqueletos virados. Então, não se tinha ainda, né, ainda mais no interior, num lugar distante, a medicina e também, né, eles não tinham condições de identificar que um paciente em estado letárgico de catalepsia, ele está vivo. Ele não está morto. Então, hoje se espera muito mais de 24 horas para enterrar, né? Faz sempre a exumação do corpo, todos os procedimentos. A medicina tem hoje os aparelhos suficientes para saber, né? Se a pessoa morreu ou não. Naquela época não tinha, então se esperava algumas horas, fazia um velório e ali enterrava. Então, quantas vezes? E aí eu me lembrei também que eu acho que é no Céu e Inferno, onde tem o relato, acho que para Kardec, sobre de um espírito que ele vem, né, contar a história dele por meio de um médium, que ele foi também enterrado num estado de catalepsia, que a família achou que ele tinha morrido, fizeram um velório, enterrou, só que a família lembrou que enterrou, acho que uma joia com ele, não me lembro muito bem. E não era para ter enterrado aquela joia com ele. E aí eles pediram a exumação do corpo para tirar aquela joia e viram que ele estava revirado e com o pulso, acho que dobrado, algo do tipo. E aí ele conta que aquilo ali foi realmente uma prova, uma provação que ele tinha que passar, porque em uma vida anterior ele chegou a enterrar a sua esposa viva por uma vingança. E aí nesta vida, né, que ele desencarna por meios naturais, ele foi enterrado acidentalmente assim, mas ele não estava morto. Bom, hoje em dia, pelo que se conhece, é muito difícil isso acontecer, né? Os médicos, o hospital, eles passam por um procedimento muito complexo para, né, se identificar a causa da morte e que realmente a pessoa morreu. Então, o estado de catalepsia é um distúrbio bastante incomum, do qual o indivíduo encontra-se em um estado onde os músculos do corpo tornam-se rígidos. A suspensão das forças vitais fica localizada, permitindo a manifestação da inteligência. Então, como na foto aqui vocês podem observar essa moça, ela está com o braço levantado, eles dizem que os músculos que podem ser movidos para qualquer direção permanecem assim até que o doente se recupere do distúrbio. Então, no estado de catalepsia, diferente do estado de letargia, o corpo fica em estado rígido. Então, você pode mover um membro que ele vai ficar parado naquela posição, até que a pessoa, né, se recupere deste estado. E a letargia é sempre natural. É o que se tem até hoje, né? Os estudos que se tem até hoje. É sempre natural, de uma causa fisiológica. É algum funcionamento interno no corpo, cérebro, órgãos, que dá algum problema ali e faz aquela pessoa ficar neste estado de sono profundo. E a catalepsia, as causas podem ser fatores externos. Também ainda não tem nada muito profundamente provado, mas eles compreendem pelos estudos que podem ser um traumatismo craniano, ou pode ser a causa de um choque psicológico, algo do tipo. Só que nos dois casos, que é interessantíssimo, nos dois casos, o paciente, né, a pessoa, ela tem consciência do que está acontecendo em volta. Literalmente, ela ouve, ela entende. Só que pelo estado que o corpo não corresponde aos estímulos, ela não consegue responder, ou abrir os olhos, ou se mexer. Mas ela tem consciência do que está acontecendo ao redor. E pode durar horas, dias, semanas, isso muito depende dos casos. E alguns neurocientistas e psiquiatras da área, que ignoram, não, a questão do espírito, designam simplesmente de catalepsia, associando aos distúrbios do sono, sem determinar com segurança a causa de tais distúrbios. Acham que pode ser um problema
no momento do sono que causa o estado de catalepsia. Só que a catalepsia e a letargia foram classificadas por Kardec como faculdade de emancipação ou desdobramento da alma. Então é por isso que Kardec coloca este item neste capítulo que fala sobre emancipação da alma, porque sim, esses dois estados que proporcionam ao corpo este relaxamento extremo faz com que o espírito se emancipe. Livro dos Médios, Gênesis, Céu e Inferno, fala muito desses estados para estados mediúnicos. Alguns pesquisadores, estudiosos, dizem que algumas vezes, ou muitas das vezes, dependendo do grau da mediunidade ou do tipo de comunicação, o corpo do indivíduo que vai receber aquela entidade entra em um estado de letargia. É como se fosse um sono realmente profundo. E é onde que o espírito daquele corpo, né, ele não sai, ele só dá espaço para que uma outra entidade se comunique via aquele corpo. Então, ou também em estados de fenômenos de ectoplasma, de materialização, também o espírito entra em um sono profundo, um sono letárgico. Então, tem alguns estudos muito interessantes que também não vou aprofundar, porque acredito também que o Enzo vai comentar sobre isso. Mas esses estados, eles entram muito dentro, pelo menos da ciência dos espíritos, né, do espiritismo, muito nessa questão da mediunidade, da emancipação da alma. Por isso, né, mais uma vez que eu digo que o Kardec colocou esta questão neste capítulo. Só que, tanto no estado de letargia quanto de catalepsia, o espírito se conserva ligado ao corpo pelo cordão fluídico. O que nós temos que lembrar? As leis de Deus são imutáveis. Os que são mutáveis são as nossas. As leis de Deus são imutáveis. Não tem exceções. É e é. Então eu lembrei muito da ressurreição de Lázaro. Acho que muitos de vocês já ouviram falar, ou conhecem a história, né? Que Jesus ressuscitou Lázaro. E está em João, capítulo 11, eu anotei aqui, versículo de 1 a 46. Está em Lucas e Mateus também, se eu não me engano. E, na verdade, Lázaro não estava morto. Primeiro porque ressurreição, né, é uma coisa provada já pela ciência, que não tem como, né? Pelo menos pode-se usar esse termo, mas sabemos, né, na visão da ciência dos espíritos, que existe ainda a ligação do cordão fluídico, se aquela pessoa volta. Porque o momento que o cordão fluídico se desvencilha do corpo, se desliga, o desencarne acontece. Acabou. Não existe a possibilidade. Por isso que não existe a ressurreição. Eu morro e volto para aquele corpo e vivo de novo. Não, existe a reencarnação, que é a vivência do espírito em um outro momento, em um outro corpo físico. Aquele corpo, já da última encarnação, ficou para trás. Não se volta para aquele corpo. Então, Lázaro, ele estava num estado de catalepsia, muito conhecido, né, entre a história de Lázaro. E acho que mais ou menos uns 4 dias, né, eles colocavam naquela época os corpos naquelas grutas, né, e fechavam com pedras, enrolado em um lençol, em um pano branco. E Lázaro já estava quase em estado de decomposição, começando o estado de decomposição, o que é normal também. Entre os artigos da medicina, quando você vê estados de letargia ou catalepsias profundas, esses pacientes precisam ter um cuidado extra dentro dos hospitais, porque as funções vitais são tão mínimas que podem acontecer uma série de problemas no corpo, e como os órgãos não trabalham a todo vapor para o corpo estar ali, né, vivo, começa a coagulação do sangue, pode começar algumas paradas de alguns órgãos, e assim pode começar o estágio de decomposição do próprio corpo, mesmo o paciente estando vivo. E foi o que aconteceu com Lázaro.
Então, Jesus, né, claramente dominando todas as funções magnéticas possíveis, ele compreendeu e conseguiu enxergar que o espírito de Lázaro ainda estava ligado ao corpo dele por um pequeno cordão fluídico. Então, ele viu ali naquela possibilidade, né, trazer de volta a saúde, né, a vida, Lázaro. E por um trabalho magnético, ele o fez. Claramente, né, voltando sabendo que Jesus, né, dominava todas essas questões físicas, químicas da Terra, né, magnetismo, mas se vê muito, muito diariamente pessoas que ajudam outras pelos fluidos vitais, pelas doações de fluidos vitais, no trabalho do magnetismo. O mais conhecido entre nós, né, espíritas, é o passe, a revitalização das energias pelo passe. Mas quantos casos existem, né, daqueles pacientes à beira da morte, que muitas vezes os médicos desenganam e eles voltam? Será que eles, né, morreram, voltaram? Obviamente não. Muitas vezes, claramente, o merecimento, né, daquele indivíduo, mas quantas orações, quantos sentimentos muitos de nossos entes queridos têm, né, de nós mesmos, que proporcionam eles as revitalizações magnéticas. E claramente, se temos o conhecimento do passe, melhor ainda, né? É o que ajuda muito. Mas o nosso pensamento pode ir longe, revitalizar alguém que está mal, pensar naquela pessoa, mandar os fluidos magnéticos de saúde, revitalização. Bom, e tudo isso. E muitas vezes, mais uma vez, fazemos isso pelo sono, né? Durante o sonho nos locomovemos e ajudamos tantas outras pessoas. Então, por isso que Kardec colocou este item, para a gente entender também que é um estado de emancipação da alma, ainda estudada pela ciência, não se tem muito a saber, mas ali os espíritos já vieram explicando esta questão para Kardec. Bom, eu acho que este é o último slide, seria isso. Espero ter passado aí, olha, 8 horas em ponto. Ter passado aí um resumo para vocês do que é este capítulo, mas fortemente eu aconselho todos vocês a lerem. É interessantíssimo, simples como os espíritos colocam, mas com certeza se pode aprofundar claramente em cada item desse, em cada pergunta dessa. Mais uma vez, acredito que o Enzo amanhã vai abordar um lado mais científico, mais aprofundado, né? Porque ele é um estudioso dessa área e que eu acho que deve ser interessantíssimo. Mas, no resumo, sonho é uma coisa muito simples, temos todos os dias, é uma forma, uma ligação direta com o mundo espiritual. E cada vez a beleza de aprender mais, a beleza do conhecimento é colocar ele em prática, né? Eu acredito muito isso, porque saber sem fazer é a mesma coisa que não saber. Então, ter mais esse cuidado, né, antes de dormir, do momento da preparação para dormir, de uma oração, de pensamentos elevados, tudo aquilo que vai agregar nessas mais ou menos, né, depende da pessoa, 8 horas de sono. O que é muito importante para nós como espírito também, um aprendizado, né, evolução, enfim, tudo mais. E é isso, se alguém quiser fazer algum comentário, uma pergunta, alguma coisa, estamos aqui disponíveis. Muito bom. Essa questão do sono, né, do sonho, tem também uma parte logo no comecinho do livro, né, aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, que o dirigente e um outro companheiro vão, né, encontram com os mentores e aí eles falam, olha, eles são avisados, né, não vou dar o spoiler do livro, viu, Góis? Não vou dar o spoiler do livro para quem quiser ler. Vou pegar no pé dele a vida inteira com essa. E aí eles recebem um aviso, né? Uma mensagem dos mentores
E aí era uma coisa muito importante, né? Eles falaram assim, mas então a gente, quando eu acordar, eu posso lembrar disso? E isso me pegou. Eu me lembro que eu fiquei assim, falei, caramba, né? E aí os mentores falavam assim, você não tem privilégio. Não é porque a mensagem é importante que você tem um privilégio. E isso deixa assim muito claro para nós que também é um processo de aprendizado, né? Porque senão qual seria? É a mesma coisa da gente querer colar na prova, eu acho, né? Porque se a gente vai passar pela prova, a gente já foi avisado, né? Antes de vir. Muitas vezes a gente pede, né? Pelas provas, a gente acaba gravando as provas, muitas vezes. Aí depois a gente vai pedir a cola, né? Então a gente tem que estar preparado para ouvir. E o legal é que os mentores ainda falam, né? Falam assim, olha, você vai ter reminiscências, você vai lembrar de algumas coisas. E aí no outro dia eles acordam pensando assim, nossa, eu sonhei que a parede da casa espírita estava com rachadura. Aí eu falei assim, então vamos mandar vir um bombeiro, que sei lá, um pedreiro, para ver se não tem nenhuma infiltração, né, na casa espírita. Aí, quantas vezes a gente tem sonhos, né, estranhos? Acho que, não sei se é nos Mensageiros, algum outro livro do André Luiz também, que fala de uma senhora que sonha que vai falar com a neta, ou com a, sei lá, com a filhada, e ela acorda lembrando de flor, cobra, e um sonho todo esquisito, e tinha todo um, um significado, né, por trás. Então, quando a gente tem esse sonho, quando tenho uns sonhos assim, é muito raro eu ter uns sonhos esquisitos, é raro. Mas quando eu tenho, eu já fico assim, nossa, deve ser uma coisa muito cabeluda que eu não estou conseguindo desvendar agora. Mas uma hora vem a inspiração. Depois que eu fui entender sobre isso, né? Porque às vezes a gente sonha umas coisas que você pensa que você está no mundo, pelo menos comigo, que eu estou no mundo do Avatar, que eu estou num outro planeta, que o negócio não tem o menor sentido. Eu estou numa cena de um filme extraterrestre, totalmente. E são sonhos que eu lembro até hoje, que eu consigo. Se eu tivesse a maneira de pintar, eu pintaria. Como naquele filme O Amor Além da Vida, é esse filme. Uma vez eu tive um sonho que era aqueles cenários, assim, aquelas coisas bem lúdicas, assim, que eu falei, meu Deus, o que será que esse sonho quer me dizer? Os meus sonhos são todos estranhos, então eu lendo este capítulo eu comecei a rir, né? Falei, porque eu não lembro de sonho, é muito difícil, mas quando eu lembro, não fazem sentido nenhum. E aí, alguns sonhos eu me lembro, que eles marcaram tantos que até hoje eu lembro, são sonhos de muitos anos, talvez eu já tenha um conhecimento, um aviso. Conto nos dedos. Mas sim, também conto nos dedos, porque diferente do Tiago, ele sempre me conta os sonhos deles com detalhe. Eu falei, mas pelo amor de Deus, como assim? Esquece, quando eu lembro umas coisas que não tem nada a ver com a outra, né? Mas aí, lendo este capítulo, eu me dou conta que sim, são fragmentos de alguma coisa ali, sabe? Então é interessante falar. Então, e fora também essa questão, né, que a gente tem do corpo físico, que atrapalha certos entendimentos. Mas enfim, a gente está sendo amparado de todas as formas. Mas aquilo que você falou é muito interessante também. Eu não lembro dos sonhos, mas assim, depois que eu descobri sobre isso, inclusive assim, uma vez eu estava passando por um momento muito difícil também, em 2018, eu acho. Que eu até brincava lá no centro, né? Quando ia dar palestra, assim, essa noite vocês rezam para mim aí, porque eu tô pedindo para a gente se encontrar em sonho e tentar apaziguar e resolver essas pendengas, né? Quando quer fazer as pazes com alguém que não quer, né? Para tentar resolver um problema muito difícil, eu pedia para encontrar com essas pessoas em sonho. Então, assim, sempre que eu tô na hora de dormir, é onde eu peço para resolver, sabe? Para conversar com essas pessoas, para que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila e como tem que ser, né? E engraçado que apesar de não lembrar dos sonhos, mas as coisas realmente acontecem. E, inclusive, de receber uma inspiração do nada, ter aquela ideia mirabolante. Agora, é raro às vezes que eu tenho a humildade de falar, nossa, valeu aí pela inspiração, né? Ainda tomo crédito, né? É isso que eu lá.
veio na cabeça, falei, nossa, ainda a gente acha que foi a gente que teve aquela ideia maravilhosa. O meu pai sempre falava, minha filha, essa é muito boa ideia, geralmente não é nossa. É muito evoluída e elevada a ideia, geralmente não é nossa. Não entendia. Hoje eu entendo, eu falei, faz sentido. É os nossos ajudantes. Claro, nós temos os nossos méritos, por isso que o recebemos, né? Essas mensagens. Mas ainda por cima, na maioria das vezes, essas não são nossas, né? É o trabalho incessante do bem para, na vigília ou no sono, a gente estar ali sempre sendo intuído, ajudado, né? E claro, quanto mais a gente faz por merecer, mais provavelmente a gente recebe. Mas a gente ainda quer levar o mérito, né? Ai, olha, tem hora. Teve um pouco tempo atrás, aconteceu alguma coisa assim também que veio uma inspiração, sei lá, não vou me lembrar agora. Mas na hora eu respirei fundo assim e falei assim: valeu, hein? Obrigada aqui pela conexão. Reconheço que não foi. Me deu até um alívio. Falei assim: dessa vez você percebeu que não foi seu. Tá bem. 0,01%, né, das vezes que acontece. Ainda, né? Mas é bem. A Sheila aqui falando. Pode falar, Sheila. Você escreveu aqui. Eu já tive alguns sonhos que me livraram de situações ou me ajudou a ter força para passar por algum momento difícil. É uma sensação muito boa de que não estamos sozinhos. Com certeza, Sheila. Se quiser, Sheila, pode tirar o microfone, desbloquear o microfone. Pode falar. Oi, meninas, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem. Quando eu era mais nova, assim, eu comecei no espiritismo muito pequenininha, né, com 5 anos, e eu conversava com o meu mentor, tinha um prato extra na mesa, aquelas histórias todas, né? E eu sempre fui muito ativa quando morava no Brasil, no espiritismo. Então, essa parte do sonho sempre me fascinou muito, porque sempre foi muito aflorado na minha vida. Então, eu tinha todos os tipos. Como eu era médium de visão, eu tinha muito medo, apesar de fazer o curso de mediunidade e tal, eu tinha muito medo. Então, eu falava, galera, aparece no meu sonho, porque eu vou estar consciente, vai estar tudo certo. Porque, assim, vocês querem falar comigo quando eu estou sozinha no quarto no escuro. Não vai rolar. Então, eu comecei muito nova, receber mensagem de vó de amiga que desencarnou tal, em sonho. Eu tinha sonhos, eu sempre tive sonhos muito diferentes. Sonho que eu tô acordada e que eu lembro, quando vocês estavam falando dessa coisa de estudar, eu lembro de uns 2 sonhos que eu tava numa missão. E foi, assim, ó, um dos sonhos mais lindos da minha vida. Eu sabia que eu tava ali ajudando, sabe? Não sei em que país eu tava, mas era um momento de guerra, devastação, e tinha uma faixa de pessoas que eu não sabia quem estava encarnado ou desencarnado, mas estava todo mundo de branco entrando naquele país para ajudar pessoas através da oração. E eu acordei sentindo aquilo muito real, sabe? Foi lindo. Eu tive alguns episódios assim na minha vida em relação a sonhos de ajudar. Já tive muito sonho que a gente fala, né, premonitório do que vai acontecer. E quando eu era nova, eu sempre falava depois, mas eu já sabia. Eu comecei com um caderninho, anotava a data e falava aqui, olha, mãe, tá aqui registrado, vai acontecer. Mas é muito legal. Minha avó já é desencarnada, ela desencarnou quando eu já estava aqui nos Estados Unidos. E algumas vezes ela veio me avisar. A mais recente foi mais ou menos 2 anos atrás. Eu acordei com a lembrança dela falando: você vai receber uma notícia ruim, você fica forte, não sai do seu propósito, senão não vou poder te ajudar. Eu lembrei, eu contei para minha roommate, 10 minutos depois o telefone tocou e minha roommate não é espírita. Ela falou assim: estou chocada, para. Mas é muito real tudo isso, e é muito bom a sensação de... Desculpa, eu não liguei a câmera, gente, que eu tô na cama de pijama descabelada. Mas é muito gostosa a sensação de saber que você não tá desamparado, sabe? Que tudo isso acontece mesmo e que ajuda, principalmente nesse momento nos momentos de dificuldade, de transição planetária e no nosso processo evolutivo.
Mas eu só queria dividir isso mesmo. Obrigada por me ouvirem. Imagina, obrigada a você, Sheila. É isso mesmo, ainda mais, né, que você tem conhecimento das suas faculdades mediúnicas, né? Então, lembrando que tudo isso que vem para nossa lembrança enquanto estamos no momento de vigília, porque é permitido, né? No seu caso que você contou, do aviso de uma situação. Então, é saber que sempre, mesmo que não lembramos, né? Saber que sempre estamos amparados, estamos abertos a receber as ajudas. E o mais fascinante nisso tudo, né? Igual você, Sheila, também contou, né? Que você já se viu num lugar de parece de guerra, devastação, ajudando numa missão, é que nós temos trabalho 24/7, não tem pausa, né? A gente pensa, agora eu fiz meu trabalho de hoje, tudo certo, vou descansar. Sim, o nosso corpo físico, o espírito tem muito mais que fazer, porque, né, o corpo físico, pelas questões fisiológicas, precisa do descanso. O espírito, né, quanto mais se entorpece dessas questões de trabalho, de conhecimento, mais ativo fica. Então, nada é desperdiçado. Então, nós temos trabalho acordados e dormindo, com certeza. Isso que eu acho a beleza, né, disso tudo, que nós não estamos no ócio, mesmo quando Não tem desculpa para não exercer a caridade, né? não tem mesmo. Não tem mesmo. E você, Luiz, quer falar alguma coisa? Cris? Eu gostaria de falar assim. Por favor. Bom, primeiro que foi muito bem abordado, viu? Assim, viu, Suelen, a gente realmente aprendeu bastante, eu acredito. E você leva a gente a pensar numa coisa, eu estava aqui, um pouco conclusivo, um pouco assim, você lembrando um pouco, né, do que a gente lê, mas eu acho que o sonho, a palavra sonho, ela foi inventada bem antes, né, do que é, bem antes do espiritismo. Então, talvez não seja a palavra mais adequada para isso. Através da sua explicação, né, e que você abordou, né, a questão, não a questão propriamente dita, 402, mas o capítulo fala de emancipação da alma. Isso, para mim, é muito mais, assim, fala muito mais. E isso leva a gente a pensar, poxa, realmente a gente está com o pé em cada dimensão. Nós estamos, na verdade, vivendo a encarnação, ou reencarnação, e também a vida espiritual. É só aquele negócio aquelas duas fases que se falou, né? Não é que são duas vidas, não é? É a mesma vida, ora aqui, ora ali, ora aqui, né? E fica assim pulando de fronteira, né? E isso nos ajuda muito, com certeza, nos ajuda muito na motivação, na força, né? Para que a gente continue nossa reencarnação até o fim, fazendo aquilo que veio fazer. Então, nós estamos realmente com o pé em cada canoa, né? Mas assim, mas não do jeito que o ditado diz, né? Que a gente não se decide, não é? É que realmente nós vivemos esses dois mundos. E pena que a gente não tenha uma palavra melhor. A gente convencionou no sonho, né? Na palavra sonho, e vai atrás dela. Eu lembro numa palestra do Décio Yandoli, ele falando do quanto ele se lembra dos sonhos. Ele falou, eu vou no plano espiritual, eu encontro com gente, eu volto com o nome de pessoas que eu vou conhecer, mas eu já conheci em sonho, quer dizer, já conheci no plano espiritual, né, durante a emancipação dele. Então, é fantástico isso, é um assunto, e você deu assim, nossa, veio na hora certa, eu acho, porque tomara que todos aí tenham a oportunidade, né, possam fazer um esforço que puderem para estar assistindo a palestra de amanhã, porque vai ser complementar, vai ser assim de uma forma de, sabe, de amarrar o assunto que você começou hoje, e amanhã ele vai abordar um pouquinho mais. Com certeza. Eu acho que foi muito, muito bom. Eu curti aqui, né? Aí eu vejo, né? Eu não conheço a Sheila ainda. A Sheila mora onde? Aqui nos Estados Unidos. Eu mudei para Las Vegas, deve ter mais ou menos quase um ano. Eu morei os últimos 9 anos em Los Angeles. Ah, que legal. Então, Prazer. certamente, a gente vai se conhecer pessoalmente, né?
Eu também Se Deus moro em quiser, Las logo, Vegas. logo. É, Tem que então, melhorar essa doideira toda. é verdade. Só precisa passar essa fase aí. Mas é muito bom ouvir isso que você falou. E isso tem a ver com o que nós estamos estudando. O que diz ali na questão 402, que a gente pode lembrar do passado, ver o futuro e ver. Então, é oportunidade de ouro que a gente tem. Mas, infelizmente, o tradutor, que é o nosso cérebro, eu, por exemplo, tenho cada sonho. Eu sonho com uma pessoa, mas tenho certeza que é outra. E é tudo complicado. Raramente eu tenho um sonho que eu me lembre, e assim com detalhe que nem o Tiago, né, como a Suelen falou, mas é realmente não tem nem pé nem cabeça. Mas eu sei que teve pé e cabeça. Eu sei de tudo isso. Só não enxergo, né? Só não consigo traduzir de forma coerente. Mas esse é um assunto muito bonito. Que felicidade que a gente está podendo discutir 2 vezes, hoje e vamos discutir amanhã. Muito legal. Não, esse é um assunto realmente assim que dá para um seminário. Bom, como todo assunto desse livro, do Livro dos Espíritos, né? Mas até o de amanhã, né? Que sim, gente, façam esforço, vão assistir a palestra de amanhã. Tenho certeza que ele vai dar aquela abordagem maravilhosa. Mas no comecinho que eu falei para vocês, quando eu vi, que eu falei, meu Deus, eu vou falar de sonho. Como é que eu vou falar de sonho? Amanhã vai ter um especialista disso. Falei, deixa só eu ficar aqui, ó, contida no Livro dos Espíritos, nas explicações. Porque é uma questão natural, mas que, claro, nós temos dúvidas, né? Porque, como disse o Luiz, né? O nosso tradutor, na hora que a gente acorda, mais uma vez, os meus sonhos, sei que faz sentido, é aquela parte que os espíritos falou. Ele é real para o espírito. E nem tantas vezes tem a ver com na nossa vivência diária. Então faz sentido para o espírito, para o aprendizado do espírito, para a vivência do espírito emancipado. E algumas coisas nós trazemos, outras não, na maioria das vezes não. Então por isso que muitas vezes fica aquela coisa, né, turva, trocada. Mas sabemos sim que tem um sentido, que está ajudando em alguma coisa. E principalmente quando a gente aprende que a gente tem que manter aquele pensamentinho bom, elevado, para trazer mais coisas legais, aprendizados. E sim, sabemos ali, esse capítulo, igual o Luiz comentou, fala de lembrar do passado, certas coisas, se necessário, ver o futuro, né? Ter essas intuições, porque é tudo uma questão, se for da vontade de Deus e da necessidade do espírito do aprendizado, nós vamos ter todos esses auxílios. E o que é legal, que quando a gente fala de mediunidade, o que eu achei mais legal, algumas pessoas se correlacionam, outras não, né? Porque algumas têm umas mais ostensivas, outras não têm. Mas quando a gente fala de sonho, que é um sistema mediúnico também, todo mundo tem, né? Então todo mundo pode se correlacionar a algum nível, os que lembram de tudo, os que não lembram muito, igual a Sheila que falou que já foi ajudada, que lembra já foi intuída. E eu tenho certeza que cada um aqui de vocês, né, Adriano, Thiago, Ana Paula, Cris, todos vocês já tiveram algum sonho que marcou, que fez sentido ou que não fez. Então é uma coisa que nós estamos falando de uma linguagem que todo mundo conhece, nem que fosse superficialmente, mas a gente conhece, porque todo mundo sonha, né? Uns sim, outros não, em termos de lembrar. Então, acho que eu achei bacana. E amanhã tem mais, com especialista. Bom, gente, mais alguém queria comentar, falar alguma coisa? Senão a gente pode passar para os passos, né? Você faz, Carol, o passe? Faço. Vamos então, todo mundo, né? Espero que esteja todo mundo com a aguinha aí. Pra gente começar, então, quero convidar, então, todo mundo a fechar os olhos, sentar confortável na cadeira. E nesse momento, elevando o nosso pensamento, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais. Vamos para o nosso encontro com o nosso Mestre Jesus, nos direcionando para a nossa cachoeira, onde Ele vem nos buscar pela mão, para o nosso banho, para revigorar as nossas energias.
onde essas águas vão levar com elas, meus amigos, as nossas preocupações, tristezas, angústias, ansiedades, o medo, a raiva, a revolta, a dor, tanto física quanto da alma. E Jesus nos encoraja nesse momento a realmente desapegarmos de tudo isso. Porque quantas vezes, meus amigos, somos nós mesmos que nos aprisionamos nessas condições, com os nossos pensamentos repetitivos, destrutivos, tristes, mantendo em nós essa sobrecarga excessiva, desnecessária. Por isso, Jesus, que conhece as nossas necessidades, Ele que sabe das nossas lutas diárias, sabe quando o necessitamos, Ele está ali segurando a nossa mão, lado a lado conosco, nesse momento. E essas águas vão trazendo um alívio, fazendo uma limpeza nos nossos pensamentos, no nosso espírito, aliviando, retirando tudo isso que precisa ir, porque não nos faz bem. Essa bagagem vem nos acorrentando a situações, experiências, que já temos maturidade e força para seguir adiante. E te agradecemos, Jesus, por nos auxiliar nesse momento. Então, meus amigos, podemos sentir o sol, podemos sentir o calor desses raios solares que nos aquecem nesse momento em que caminhamos pelo nosso jardim, nessa grama verdejante, essa brisa suave que nos acalma. Podemos sentir também o magnetismo de Jesus que segue ali conosco, compartilhando dessa paz que nos invade nesse momento. E uma luz muito maior, meus amigos, muito mais potente, muito mais forte, nos envolve nesse momento, que é a luz que emana do coração do Mestre. Essa luz que vai trazendo serenidade, tranquilidade, paz, segurança, que fortalece a nossa confiança, a nossa coragem, a nossa fé, mas principalmente sentimos o amor, o cuidado de Jesus para com cada um de nós. E o Jesus, nesse momento, ele deseja que nós possamos sentir realmente que estamos sendo amparados e cuidados, que existe uma força do Pai de misericórdia e bondade que nos ampara. E por isso te rogamos, Mestre Jesus, que essa luz do teu coração clareie a nossa estrada, nos nossos dias escuros, nos nossos dias mais difíceis, para que nunca nos esqueçamos que o Senhor segue ali conosco, mesmo quando não podemos caminhar, nos leva no colo, nos ampara, mas o quanto somos amparados e amados. Não estamos sozinhos. E te agradecemos tanto, Mestre, por tanta assistência, mesmo que ainda, na maioria das vezes, não merecemos, Senhor Jesus. E os nossos amigos, os nossos mentores, nesse momento, colocam nas nossas águas, fluidificando,
toda a medicação necessária para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, porque sabem o que cada um de nós necessita. E por último, Jesus, te convidamos, Mestre, para mentalmente visitar os nossos lares, visitar a nossa casa, traz contigo a tua paz, o teu amor, o teu magnetismo, a tua força, a tua energia, a tua luz, Mestre. Abençoando todos os que aqui estão, nos nossos lares, familiares, entes queridos, animais de estimação, roommates, vizinhos, amigos. E também, Jesus, que o Senhor possa visitar os nossos familiares ao redor do mundo, aonde quer que eles estejam, com o nosso pensamento. Desejamos que eles também possam receber a tua paz e o teu amor. E por fim, Mestre, lhe agradecemos imensamente pela tua visita e por todo esse cuidado. E seguiremos firmes, despedindo de Jesus num abraço caloroso, carinhoso, mantendo em nós essa força, essa energia revigorada, a nossa fé fortalecida, na certeza absoluta de que estamos vivendo o que precisamos viver, mas que as nossas dores não estão sem o medicamento necessário e que as nossas forças são renovadas todos os dias contigo, Jesus. Que possamos seguir a nossa semana, meus amigos, renovados, até o nosso próximo encontro, que será amanhã, depois sábado, depois na próxima semana, para continuarmos nessa vibração de fortalecimento, de crescimento e de evolução. E ficamos em paz e que o Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Beijos. Beijo. Obrigada, Sueli. Imagina. Fiquem Boa com Deus. noite. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Tchau, tchau. Tchau, Sueli. Tchau, Sheila. Tchau, tchau a todas. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.